como negro do campo, o escravo estava submetido às maiores humilhações e castigos. Todo esse instrumental que nós conhecemos de gonilha, tronco, cepo, libamba, etc., se aplicavam muito mais ao negro do campo do que ao negro da cidade. Botava no tronco e metia o bacalhau, até cortar, e às vezes matava mesmo. O estrago padecia muito. O negro da cidade só aparece numa etapa posterior, quando a exploração principal do Brasil, no caso o açúcar, mais tarde o ouro, depois o café, começaram a não ter a importância que tinham antigamente no mercado internacional. Quer dizer, quando era preciso diminuir a produção, o senhor trazia os seus escravos para a cidade como uma espécie de guarda pessoal, como um exemplo do seu poderio social e político. E então o negro teve uma possibilidade maior de desenvolvimento. É a partir dessa chegada à cidade que o negro consegue transmitir ao povo brasileiro alguma coisa da sua cultura. As suas comidas, as suas religiões, os seus cânticos, as suas diversões prediletas. Porque antes, a única coisa que ele tinha conseguido no campo era que o senhor lhe desse, nos dias de folga, o direito de fazer o seu samba no terreno. Fora disso, a semana de trabalho era de 7 dias, e 7 dias de 14 a 16 horas de trabalho na lavoura. É claro que nessas condições, o negro não tinha quase chance nenhuma, senão a de morrer de estafa. O rigor dos castigos era o motivo principal da fuga dos negros para os quilombos, sempre existentes nas regiões onde era maior a densidade de escravos. Nos anúncios de negros fugidos, publicados nos jornais ou distribuídos no tempo do Império, encontram-se muitos sinais de deformações do corpo, deformações por excesso de trabalho ou cicatrizes de açoites e ferragens. Gilberto Freire assinala que são numerosos os que apresentavam nas costas e nas coxas sinais e carimbos de propriedade. Por que o senhor não fugiu da fazenda e foi para um quilombo? E não fugi porque não foi preciso. O senhor conheceu algum cativo que tivesse fugido? Conheci muito. Por que eles fugiam? Eles fugiam porque os fazendeiros judiavam e eles fugiam. Judiava. Às vezes era fazendeiro ruim e eles fugiam. Como aí mesmo tem um quilômetro ali, aqui no Facão, para lá de Petrópolis, e outro em Santa Catarina. O quilombo, do ponto de vista antropológico, é uma volta à situação antiga da África. Aqueles negros que, na ação contra o senhor, se destacavam pelo seu valor, pela sua inteligência, etc., eram os chefes. Eles se organizavam à maneira africana, em conglomerados de pequenas aldeias, e deram aos brasileiros uma lição de policultura contra a monocultura do açúcar, do café ou do algodão. Deram uma lição de monocultura e uma lição também de pequena propriedade contra os latifundiários da ocasião. João, o que é que os escravos fugidos faziam? Trabalhava, fazia roça, lá por dentro dos matos, vinha de noite roubar os fazendeiros, para eles viver lá dentro do mato. Em muitos casos eles lutaram com valor. Em outros casos foram liquidados rapidamente pelas armas de fogo do colonizador. A bravura dos negros não podia
não podia enfrentar as armas de fogo, as armas automáticas do colonizador. Entre esses chefes de quilombo, destacou-se, como nós sabemos, Zumbi, que, ao contrário do que se tem dito, não se jogou do rochedo, não se suicidou ao ter o seu quilombo invadido pelas tropas portuguesas, mas continuou lutando ainda durante 2 anos e morreu combatendo contra tropas dos paulistas que o atacaram no seu reduto. Ele e mais 20 companheiros, dos quais nenhum foi capturado vivo. Todos combateram até o fim. Os negros que vieram para o Brasil da parte acima do Equador incluíam também negros Auçá e negro Tapa, ou Tacpa. Esses negros tinham sido já tocados pelo Islã e trouxeram para a Bahia, exatamente no momento em que os negros do norte do Equador se concentraram lá, trouxeram uma religião monoteísta, que era o maometismo. Mas como essa religião produziu várias sublevações no começo do século passado na Bahia, esses negros foram sumariamente suprimidos pelo poder colonial. Em todas as revoltas, os escravos muçulmanos tiveram um papel destacado. E como alguns deles sabiam ler e escrever, sempre tiveram papel de liderança. Na chamada Revolução dos Alfaiates, em 1798, a presença dos negros, ou dos seus filhos mulatos e mestiços, volta a preocupar os governantes, mas já agora com tons nacionalistas e aspirações universais. Em seus panfletos ao povo, eles proclamam: animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade. E vão mais longe. Tenha coragem de sonhar com uma república onde não haveria nem escravos nem senhores. Ou, como disse Lucas Dantas em seu depoimento, fazer uma guerra civil entre nós para que não se distinga cor branca, parda e preta, e sermos todos felizes, sem exceção de pessoas. O fato de poder ser negro de ganho e ter um salário, algumas vezes semanal, deu ao escravo a possibilidade de organização que não tinha no campo. Ele começa a criar sociedades religiosas, das quais se valia para comprar a sua liberdade. Com isso, conseguiram alforrear vários deles mediante compra. Daí a lenda de Chico Rei de Minas Gerais, que além da sua própria liberdade, conseguiu libertar todos os seus companheiros. Curioso observar, na história do Brasil, que a escravidão não teve advogados. Não há, na nossa literatura, um livro, alguém que tenha defendido a instituição do cativeiro. O Império recebeu-a da colônia como um legado de ordem econômica, ligado às contingências da terra. A terra faminta de braços para o trabalho, a escravidão como um antigo costume que foi introduzido no Brasil no seu início e ao qual se submeteu a nossa civilização no seu decurso até a aurora do Império. A independência do Brasil fez-se ao mesmo tempo que nos comprometíamos a acabar no tempo certo com o tráfico negreiro. A primeira fase da campanha abolicionista no Brasil é a fase correspondente ao combate ao sinistro comércio. Ataca-se o comércio negreiro como um atentado à humanidade. E neste sentido se forma uma consciência. Esta consciência explode em 1850, quando o governo imperial, grande ministro Eusébio de Queiroz, decide, pela lei da extinção do tráfico, acabar com aquela navegação maldita. É claro que, extinto o tráfico marítimo de escravos, não vindo mais da costa da África os negros que povoavam as glebas do Brasil, a escravidão teria de terminar. Questão de tempo, mais cedo, mais tarde, porém, para que acabasse na fonte, para que na raiz se esgotasse aquela renovação incessante da instituição
da escravidão, houve um governo, um partido, um estadista, o governo imperial, o Partido Conservador, o Visconde do Rio Branco, que em 1871 decidiram desfechar esse movimento que culminou com a lei do ventre livre. A lei do ventre livre declarava libertos quantos nascessem no Brasil. Quer dizer, não haveria mais escravos nascidos no Brasil. O sol do Brasil iluminaria homens livres. Daí, de 28 de setembro de 1871, pode, em boa razão, datar-se a abolição da escravatura. Porque os escravos existentes, cedo ou tarde, desapareceriam, só haveria homens livres e a mancha do cativeiro seria assim extinta dos anais da vida brasileira. Não sucedeu assim, porém, porque o movimento da abolição tornou-se ideológico. Penetrou todas as camadas de opinião. A política de um lado, a literatura do outro lado. A opinião popular nas ruas, os poetas tangendo a sua lira de ouro. O poeta dos escravos foi Castro Alves. O orador da abolição foi Joaquim Nabuco. Com as suas mãos mágicas, Castro Alves abre as portas da liberdade para que penetrasse aquela onda oratória fulminante a cuja frente encontramos a figura apolínea de Joaquim Nabuco. O jornalismo personifica-se na figura morena de José do Patrocínio. José do Patrocínio na imprensa, Castro Alves na poesia, Joaquim Nabuco na tribuna, representam a tríade maravilhosa dos libertadores. Em duas etapas desenvolve-se o movimento abolicionista. A primeira etapa é da lei chamada dos sexagenários. Lei que liberta os escravos maiores de 65 anos. E então, esse movimento final, a escalada festiva da abolição, tem a presidi-la a princesa Isabel. Daí o seu cognome, a Redentora. Pois o velho imperador, Dom Pedro II, viajou para o estrangeiro, doente, e em seu lugar ficou a princesa Isabel. E ela preside ao Ministério de João Alfredo, organizado em 10 de março de 1888. Ministério que vai, afinal, em 13 de maio, na mais bela e, por sinal, a mais concisa das leis brasileiras, daí podermos chamá-la, como ela foi chamada, a Lei Áurea, declarar extinta a escravidão no Brasil. 13 de maio representa a data da redenção. O delírio foi geral, escreve Edson Carneiro. O imperador, no seu quarto de hotel na Europa, escreve um soneto. José do Patrocínio beijou os pés da princesa. O negro, em todas as cidades, festejou ruidosamente a sua liberdade. De maio de 1888, que a princesa infante, a Lei Áurea selou a
abolindo a escravidão. Foi o momento de glória. Quando os escravos foram libertados, como foi? Quando eles ficaram no forro, os fazendeiros forrou eles, deu bala, deu tudo. Minha mãe dancei, O senhor gostou da abolição? gostei. Mas o senhor deixou de ser reprodutor? Ah, natural, mas na hora do baile a gente tava alegre, porque nós era cativo. Ficamos fora, só tinha que alegria, né? Nós fizemos bastante alegria. Mas o império estava nas últimas. O trono periclitava. O antigo poderio rural brasileiro, seus barões, as casas grandes, agora de senzalas vazias, os engenhos sendo paulatinamente substituídos pelas usinas, tudo isso ganhava a dimensão de fantasma, assombração de uma economia em decadência. Uma incipiente sociedade capitalista voltava-se para o litoral, para novos centros. Isso decretava o fim iminente da velha sociedade patriarcal e, com ela, a queda da monarquia. O sonho do retorno realiza-se para alguns mais felizes. O Império Brasileiro expede passaportes para aqueles que desejam retornar à África. As primeiras viagens são organizadas. E desses que tiveram a aventura de retornar à pátria, agora livres, é a vigorosa presença que encontramos em Lagos, da República Federal da Nigéria. Chama-me José Sebastião Nicolau, partido do Brasil, no ano 1902. Fui nascido em Bahia, Brasil, pau miúdo. Cheguei aqui com a idade de 6. Perdi o costume de falar minha língua, a língua brasileira. Mas quando a Embaixada Brasileira tem formado aqui, com a assistência de um patrício, Antônio Olinto, eu aprendi a ler os jornais que ele teve a bondade de me dar. Aí que eu aprendi a estudar um pouquinho. E desde aquele tempo, estou fazendo esse pouco em força de falar português. Antes de a embaixada ter formado, ninguém acreditava que, tanto nós estávamos aqui, podia compreender a sentença de língua brasileira. Para mim, não posso comparar o Brasil com onde eu estou aqui hoje. Para mim, eu penso que o Brasil é mais melhor. Uma terra que eu penso, os povos lá é um povo de boa vontade, verdadeiro. É uma contrasta do o que nós achamos aqui. E a Bahia, o senhor lembra de lá? Oh, não, eu não posso lembrar mais, não. Porque quando eu parti do Brasil, fui uma criança. Não, agora não posso lembrar muito mais da Bahia. Foi na década de 1840 a 1850 que esses ex-escravos começaram a construir casas de estilo brasileiro no que seria mais tarde o Brazilian Quarter, ou como chamavam os iorubanos, Popô Agudá. O brasileiro Lázaro Borges da Silva, mestre pedreiro, inicia um ciclo de construções que culmina com a Catedral de Santa Cruz. Levavam os brasileiros uma tecnologia ainda não existente em Lagos, sob o domínio britânico. Exercendo vários ofícios aprendidos no Brasil, ainda como escravos, esses homens negros, agora libertos, edificaram sobrados, igrejas e mesquitas, como tantas tinham edificado durante o longo diáspora nas terras americanas. Para lá levaram também a religião católica e ensinaram aos seus filhos a língua, a tradição e o respeito às coisas do Brasil. Eu sou filha de Romana da Conceição, que nasceu no Brasil. Ela que me ensinou para falar essa língua. Eu posso falar português, eu não posso escrever. Minha mãe
que ele vende nessa loja. Depois ela morrer agora, e eu que ele vendeu aqui. Meu nome é Lucia.